Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Portal da Pecuária. Por que meu pasto degradou, professor? Vou mostrar aqui as causas da degradação de pastagens. Lembrando que se você quiser fazer as minhas mentorias de gado de cria, de recria e engorda, mentoria tudo sobre pastagens, mentoria de confinamento, link na descrição do vídeo. Se quiser fazer os meus cursos sobre gado de cria, sobre recria intensiva, sobre engorda intensiva, o curso de TIP, de semi-confinamento, também link na descrição do vídeo. Se quiser fazer todos os meus cursos, os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Curso de suplementação volumosa, tem vários cursos aí. Por que o meu pasto degradou? Vamos lá? Por que o meu pasto degradou, professor? Primeira causa da degradação de pastagens, ó, tinha um pasto bonzinho, ó, tinha um pasto, você acabou de formar um pasto e aí o pasto degradou. Mas por que ocorre a degradação de pastagens? Por que o meu pasto degradou? Primeira causa, queda na fertilidade do solo. Pode ser que o seu solo já esteja com baixo nível de fertilidade, um baixo nível de fósforo, solos ácidos, tá? E esse solo não vai suportar uma boa produção de forragem, porque o solo já está esgotado. E aí, as plantas invasoras que são mais adaptadas a esses solos de baixa fertilidade, elas vão sair e o capim não vai sair. Então, primeira causa, queda da fertilidade do solo já está esgotado, solo já está ácido, solo está com baixo teor de fósforo, solo está com baixo teores de macronutrientes e o capim não consegue sair. Tá? E aí você vai ter uma baixa produção de matéria seca desse capim, você consegue colocar aí você vai colocando uma carga animal pesada, esse pasto vai rapando, as invasoras, o banco de semente de invasoras que está ali, e as invasoras são mais adaptadas a esse solo de baixa fertilidade, começam a sair e seu pasto vai degradar. Tá? Então, primeira causa, queda da fertilidade natural do solo. Olha aí, baixos níveis de outros macro e micronutrientes. Então, essa queda de fertilidade do solo é uma das causas da degradação de pastagens. Por quê? Porque, olha lá, existe um sistema, né? Solo, animal e pastagem, né? O solo fornece, as plantas forrageiras, ó, extraem os nutrientes do solo e o boi, né, come a planta forrageira. Então, ó, a planta forrageira, o capim, extrai o nutriente do solo e o boi come a planta forrageira, transformando isso em arroba, em carcaça. Então, o boi leva embora os nutrientes do solo na sua carcaça. O solo fornece os nutrientes para a planta forrageira, para o capim brotar, para o capim produzir. O capim vai produzir massa, o boi vai comer essa massa e vai transformar isso em arroba, em carcaça, e vai tirar esses nutrientes do solo via carcaça. Os nutrientes foram levados embora pela carcaça. É igual uma lavoura de milho. Você planta o milho, né? Você vai adubar aquela lavoura de milho, vai produzir o quê? Espiga de milho. Né? E você vai tirar aquela espiga de milho e a sua colheita foi espiga de milho. A sua colheita foi milho. Milho em grão, milho silagem, ou seja. Na pecuária, a colheita é o quê? Arroba de boi. É o boi que foi abatido. Ou é venda de bezerro, é venda de arrobas, é produção de arrobas. Tá? Então, a colheita da pecuária é arrobas, não é milho, não é soja, é arrobas de boi gordo. Então você tem que adubar todo ano seus pastos. Todo ano que o cara planta soja, ele aduba a lavoura de soja para produzir soja. Se ele não adubar a lavoura de soja, não produz soja. Se o cara planta milho, todo ano ele faz adubação para colher milho. Se ele não adubar, ele não colhe milho. Por que o pecuarista todo ano colhe arroba de boi e não aduba para colher mais arroba de boi? Essa é a grande questão. O pecuarista não aduba para colher arroba de boi. Se ele não adubar, cada ano ele vai colher menos arroba de boi. Imagine um produtor de milho que não aduba a sua lavoura de milho. Não vai produzir milho. Tá? Então existe essa relação de solo, pasto, animal. Tá? Quanto maior a adubação, quanto maior a produção de forragem, maior a produção de arroba de boi. O boi leva embora
A colheita da pecuária é arroba de boi, tá? O boi colhendo o capim e os nutrientes do solo indo embora. Aqui que é a colheita, ó. O boi colhe o capim, que é a lavoura, e a lavoura de capim produz isso aqui, ó. Né? Produz carcaça, produz carne. Os nutrientes do solo foram retirados e estão aqui, compondo essa carcaça. Fósforo, os macronutrientes estão aqui, presentes aqui, nessa colheita. Essa é a colheita da sua pecuária, ó. Você tem uma lavoura de capim e você vai colher o quê? Arroba de boi ou carcaça de boi. Tá? Se você não repor os nutrientes do solo, cada ano sua pastagem vai produzir menos. Chegar a um ponto, ela vai degradar. Tá? Segunda, perda da capacidade produtiva. E o capim perde a capacidade produtiva, principalmente pela baixa fertilidade do solo. Tá? Então, o solo já com baixa fertilidade, o solo exaurido, você não repõe os nutrientes que o boi tirou, ele vai perdendo a capacidade produtiva. Olha aqui, eu tenho um pasto adubado, bem manejado, e um pasto já em estágio de degradação. Pasto rapado, um pasto com invasoras, tá? Então, essa perda da capacidade produtiva é principalmente devido à baixa fertilidade do solo, ao solo exaurido. O terceiro é o manejo inadequado. Você não dá tempo para a gramínea rebrotar. Você não faz um pastejo rotacionado para permitir que o capim rebrote. Você não faz um manejo adequado de pastagem. Trabalha com a lotação, uma alta carga animal, trabalha com pastejo contínuo, a planta não consegue rebrotar, excesso de animal. Então, o manejo inadequado gera também a principal causa da degradação de pastagem, principalmente um excesso de carga animal. Principalmente um excesso de carga animal. Tá? Aqui nós temos a altura de entrada e de saída das principais espécies forrageiras. Essa altura de entrada e altura de saída tem que ser respeitado. Essa altura de entrada e altura de saída tem que ser respeitado. Nós temos aí a altura de entrada para o Mombaça, para o Tanzânia, para o capim-elefante, para a Braquiária marandu, para o Charaés, para o Tifton, para o Coste-Croix. E a altura de saída. A altura de entrada é a altura que os animais devem entrar no piquete. E a altura de saída é a altura que eles devem sair do piquete. A altura de entrada adequada, a planta vai estar com o máximo valor nutricional, com o máximo teor de folhas, com o máximo teor de proteína, de energia. Com o máximo não, mas com o melhor teor de proteína condizendo com a sua produção. Tá? Então, a altura de entrada é aquela altura ótima para você conciliar valor nutricional com produção. Então, você entrando nessa altura, Mombaça e entrar com 90 de altura, quer dizer que o Mombaça vai ter mais folha, vai ter um bom valor nutricional. Se passar de 90, já vai ter mais talo, já vai ter mais caule, já começa a senescer, morrer. Então, a altura de entrada, respeitar essa altura de entrada e a altura de saída é fundamental. A altura de entrada tem que ser respeitada nos piquetes. Isso aqui no caso do pastejo rotacionado, tem que respeitar essa altura de entrada aqui para o animal comer uma forragem de boa qualidade, com máximo valor nutricional, com bom teor de folhas. E a altura de saída tem que ser respeitada para você evitar a degradação do pasto. A altura de saída tem que ser respeitada, porque se você rapar o pasto, você vai degradar o seu pasto. E essa variação aqui de 30 a 50, no caso do Mombaça, é aquela variação. Se você aduba muito, irriga, aduba, sai com menos, com 30. Se você faz um manejo mais extensivo, né, menos intensivo, sai com 50. Tá? Quanto mais intensivo for o manejo, menor a altura. Tá? Pode usar uma média aqui de 40, tá bom? Então, respeitar a altura de entrada e a altura de saída é fundamental para você manejar bem suas pastagens. A altura de entrada, máximo valor nutricional, comer pontinha de capim, um alto ganho de peso, e a altura de saída, você vai deixar folha remanescente para a planta rebrotar. E deixar a planta rebrotar. Tá? Então, o manejo é fundamental. Olha aí, ó, pré-pastejo, né, e o pós-pastejo. Então, nós temos aqui a altura de entrada ideal e a altura de saída, para a planta poder rebrotar. Tem que respeitar essa altura de entrada e essa altura de saída. Então, o manejo adequado é fundamental para você manter suas pastagens. Então, a terceira causa de degradação da sua pastagem é o manejo inadequado. Não respeita essa altura de entrada e a altura de saída. Aqui nós temos a altura de entrada e a altura de saída para várias gramíneas, ó.
Ó, Mombaça, altura de entrada 90, Tanzânia 70, Capim-Elefante 100, Braquiarão 25, Charaés 30, Tifton 25, Cochicroz 30, Andropógon 50, Maçai 40, Napier 90, Umidícola 25, MG5 30, né? E aqui a altura de saída, que geralmente vai ser a metade. É a metade, a altura de saída geralmente é a metade. 90, bota a média 45, 70, bota a média 35, 100, bota 50, 25, bota 10, 30, 15. Geralmente a saída é a metade, né, da altura de entrada. É importante você fazer esse manejo adequado, fazer esse ajuste da carga animal, esse manejo adequado, para que as suas plantas possam rebrotar, recompor a área foliar. Isso é fundamental. Então, o manejo inadequado é uma das principais causas da degradação de pastagens. Tá? Respeitar o período de descanso, ó. As gramíneas têm um período de descanso. Respeitar o período de descanso. No pastejo rotacionado, quando você implementa um pastejo rotacionado, você vai proporcionar para as plantas forrageiras esse período de descanso adequado. Olha lá, o braquiarão, 25 a 32 dias, Braquiária decumbens, 25 a 32, o Cochicroz, ó, as gramas, 18 a 22, o Capim-Elefante, 40 a 45, o Mombaça, de 27 a 30, o Tifton, 18 a 22. Então, respeitar esse período de descanso para que a planta possa rebrotar. Então, a terceira causa, uma das principais causas de degradação de pastagem é o manejo inadequado de pastagens. E aí, pasto rapado, começa a aparecer praga de pastagem, ó. Solo exaurido, solo de baixa fertilidade, pasto rapado, começa a aparecer praga de pastagem, começa a aparecer invasora, e aí seu pasto vai degradando até virar isso aqui, não tem mais nada. O quarto aspecto que causa degradação de pastagem é o surgimento de plantas invasoras. As plantas invasoras vão aparecendo e vão acabando com o seu pasto. Então, o surgimento de plantas invasoras também é uma das principais causas da degradação das pastagens. E o surgimento de invasoras vem do enfraquecimento da planta forrageira, do manejo inadequado, do esgotamento da fertilidade do solo. A planta forrageira não tem como competir com a planta invasora. A planta invasora é da região. A planta invasora é sempre nativa ali, está adaptada ao solo mais do que o capim. O capim vem de fora, a invasora é dali, daquela região. Então não tem como o capim competir com a planta invasora se ele não tiver um solo bem adubado, se ele não for bem manejado. As invasoras elas tendem a tomar conta, isso aqui vira mata. Então, invasoras e pragas de pastagem também é uma causa da degradação de pastagens, devido principalmente ao mau manejo, à alta carga animal, a não respeitar a altura de entrada e a altura de saída e também ao esgotamento da fertilidade do solo. Tá? E aí vem as pragas de pastagem, vem as invasoras, vem as pragas de pastagem. E, por último, o quinto estágio é a degradação do solo. Aí já começa a degradar o solo mesmo. Ó. O pasto já foi degradado, completamente degradado. Agora é o solo que vai degradando, vai causando erosão, vossoroca, e acabou com a sua fazenda, né? Você já não tem mais nada. Esse aqui nunca poderia ter sido desmatado, né? Esse topo de morro aqui. Nunca poderia ter sido desmatado, porque isso aqui é que vai segurar as chuvas e evitar a erosão, né? Mas é isso. Aí o pasto degradado, rapado, né? Completamente rapado. O produtor erra por não ter conhecimento. E aí começa a degradar o seu solo. O seu solo degradou, acabou sua fazenda. Né? Olha como é que esse pasto está completamente rapado, não tem capim aí. Tá? Degradação do solo. Olha aí a vossoroca, você vai fazer o que com isso aqui? Isso aqui não tem mais jeito. Né? Você vai ter que recuperar, plantar umas árvores aqui. Tem como você recuperar essa área para evitar que aumente. Mas essa área não tem como você produzir mais nada. Essa aqui é uma vossoroca causada por falhas no manejo de pastagem, falhas na conservação do solo, causou essa degradação do solo. Olha o tamanho, tem um cara em pé bem aqui, ó, olha o tamanho disso aqui, tá? Olha o tamanho dessa vossoroca. Isso aqui são carreiros de chuva, né, devido às práticas, a não adoção de prática de conservação do solo. Olha aí como é que tá essa região aqui. Então, nós temos as causas da degradação de pastagem, temos algumas fases. Né? A primeira fase é a perda de vigor e produtividade. A segunda causa, ó lá, começa a fase produtiva, né? Começa perdendo o vigor, começa perdendo a produtividade. A primeira causa é o esgotamento da fertilidade do solo. Né? O solo exaurido, solo esgotado, a planta perde vigor, perde produtividade. Depois vem
entra as invasoras, começa as pragas, começa as doenças, depois a compactação e a erosão do solo. Então essas são as causas da degradação de pastagem, e é por isso, para evitar esse tipo de coisa, que você precisa fazer a minha mentoria, tudo sobre pastagem, e para evitar que sua fazenda de gado de cria também tenha problemas, tem que fazer a mentoria de gado de cria, a mentoria de recria e engorda, a mentoria de confinamento, e principalmente a mentoria sobre pastagens, que é o tema dessa aula, né? Se você quiser fazer a mentoria tudo sobre pastagem e aprender a como manejar suas pastagens, vai na descrição do vídeo, clica lá, a mentoria tudo sobre pastagens está com inscrições abertas, tá bom? Assim como a mentoria de gado de cria, mentoria de recria e engorda, mentoria de confinamento, curso de recria intensiva, curso de TIP, terminação intensiva passo. Todos os links dos meus cursos estão na descrição do vídeo. Clica lá para você conhecer pelo menos e faça um dos meus cursos, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, seu rebanho, sua fazenda, seu gado. Que suas pastagens sejam produtivas e abundantes, seu gado seja gordo e fértil. Muito obrigado pela tua presença. Um abraço e até a próxima.